Pedir que você abra sua Bíblia no texto de Lucas, capítulo 15. Texto de Lucas, capítulo 15. Texto bastante conhecido por nós. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 32. Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. A parábola que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. É interessante que, se você olhar no verso 1 do capítulo 15, você vai ver que Jesus ele profere essas três parábolas. A primeira parábola é a da ovelha perdida, a segunda parábola é a parábola da dracma perdida, e ele faz algumas proporções. A primeira proporção ela é de 100 para 1, né? O dono daquelas ovelhas deixa 100 ovelhas e vai buscar uma. A segunda proporção é de 10 para 1, e a terceira é de 2 para 1. Um homem tinha 2 filhos, um filho se vai e ele vai ao encontro desse filho quando o filho retorna. Mas o motivo de Jesus proferir essas três parábolas é porque os escribas e os fariseus, os religiosos da época de Jesus, a igreja da época de Jesus, começa a criticar Jesus porque Jesus ele era um mestre diferente. Jesus ele não andava só com gente perfeita, mas ele gostava muito de andar, na verdade, era com gente considerada pecadora, com gente considerada imperfeita. Jesus então ele profere essas três parábolas para mostrar que mais importante do que o pecado, na verdade, é o pecador. A igreja da época valorizava muito o pecado, de forma que, se você fosse considerado pecador, então você não podia fazer parte dela. Mas Jesus profere essas três parábolas para dizer: olha, aquele que se perde, ou aquele que é pecador, ele é muito mais importante do que o seu próprio pecado. E aí Jesus começa a contar então a sua última parábola nesse texto de Lucas 15, que começa no verso de número 11. Você vai me desculpar porque essa semana eu tive um negócio que o médico não sabe dizer o que é, né? Aí eu comecei a melhorar, só que eu tinha um compromisso, tinha que estar no acampamento de adolescentes do Presbitério Centro Capixaba, e então em 2 dias eu fiz 6 preleções. E aí a minha voz ainda não está recuperada, então em alguns momentos aqui ela vai falhar. Mas o texto diz assim: disse mais, verso 11: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vocês, o verso 18 e 19. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Vocês, o verso 25 até o 28.
Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso. Obrigado porque o Senhor é um Deus generoso. Obrigado porque o Senhor nos ama, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele Pai que vem ao nosso encontro. Por isso, Senhor, nessa noite, venha ao nosso encontro uma vez mais. Fala ao nosso coração. Ilumina nossa mente através do Teu Espírito e nos ajuda a entender e aplicar a Tua palavra à nossa vida, a sermos transformados por ela, a sermos moldados pelo Senhor. É o que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. 2 dias atrás, no dia 7, nós comemoramos a independência do Brasil. A independência, Valmir, é algo bom, não é isso? Independência é algo bom. Independência, sobre algum aspecto, ela significa maturidade. Significa que, de alguma maneira, aquele que é independente, ou dos seus pais, ou independente para gerir a sua própria vida, ele tem uma certa maturidade física, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Não é à toa que Deus, quando Ele se dirige ao homem no jardim do Éden, Ele cria o homem e a mulher, e Ele diz: agora então, o homem tem que deixar pai e mãe, e se unir à sua mulher, e formarem os dois uma só carne. Ou seja, Deus estava querendo dizer, olha, em algum momento, o homem ele vai ter que ter a maturidade física, emocional, espiritual, intelectual, a ponto de deixar sua casa, a ponto de deixar os seus pais e poder criar a sua própria família, poder iniciar a sua própria família. Ou seja, em algum momento, o homem vai ter que ser independente dos seus pais. A independência, então, de alguma maneira, olhando por esse aspecto, olhando pelo aspecto da maturidade, ela é algo bom. Por exemplo, Dom Pedro II achou que ele já tinha maturidade suficiente para ser o imperador regente, para ser o governante supremo do nosso país. O que ele faz então? Ele fala, bom, eu não preciso mais do meu pai para gerir os negócios, para gerir os assuntos da nação. Então nós vamos nos tornar o quê? Uma nação independente. Nós temos maturidade como nação, né? Nós somos maduros o suficiente, soberanos o suficiente para nos tornarmos independentes do país que nos colonizou. E aí, mais de 1.500 anos depois, né? Mais de 500 anos depois, você julga se isso é verdade ou não, se tem condição ou não. Aí é uma coisa, alguém vai ter que julgar esse negócio. Mas, de alguma maneira, quando a independência é sinal de maturidade, quando a independência é sinal de amadurecimento, ela é algo bom. Mas há um tipo de independência que não é boa. E nós vemos ela nesse texto. Quando a independência, quando a autonomia, ela é em relação a Deus, então ela nunca é algo bom. Aliás, você vê isso nas primeiras páginas das Escrituras. Nossos primeiros pais, em algum momento, não aceitaram a proposta, a vida que Deus tinha para eles, e aí eles rompem com Deus, e aí eles não aceitam o propósito de Deus para suas vidas, e falam, não, na verdade Deus, Ele sabe o que Ele sabe, mas a gente sabe o que é melhor para a gente, então nós vamos viver da nossa maneira, e aí rompem com Deus. Romperam com Deus, nós então acabamos separados de Deus por uma coisa que se chama pecado. Um crime, uma ofensa contra Deus. Nós não temos como remir o nosso pecado, por mais que a gente queira, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente cumprir
todas as leis de Deus nas Escrituras, em algum momento nós vamos falhar, e aliás é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, a lei, ela serve para uma coisa principal, mostrar que você é pecador, porque você não vai conseguir cumpri-la, você não é santo como o próprio Deus, e aí então a gente acaba se separando de Deus, a gente acaba vivendo uma vida apartada de Deus, e isso gera consequências para nós. O homem, então, ele rompe com Deus, ele começa a ter uma vida desequilibrada dentro de casa, a primeira briga dentro de casa entre um irmão e outro, ele começa a ter um desequilíbrio com o meio ambiente, ele vai ter que começar, a terra vai se tornar hostil, ele vai ter que começar a trabalhar muito para ganhar pouco da terra, ele começa então a ter um desequilíbrio na sua vida. E essa parábola mostra algo interessante para nós. Ela não mostra apenas um filho independente, ela mostra, na verdade, 2 filhos independentes do pai. E você sabe que esse pai da parábola, ele é um tipo de Cristo, ou ele é um tipo de Deus. É por isso que, comumente, quando as pessoas pregam, elas comparam esse pai, comparam a ação desse pai à ação do nosso Deus. Por quê? Porque muitas coisas que esse pai faz na parábola, na verdade, são as ações que Deus faz com relação à minha vida, à sua vida e à vida da humanidade. Então, a gente olhando por esse ponto, nós vemos aqui que 2 filhos buscaram a independência do pai. Eles não entenderam qual era o propósito do pai para suas vidas e eles querem se tornar independentes. O filho que a gente mais percebe isso é o filho mais novo. O filho mais novo, se a gente fosse falar assim, ele era um cara sonhador. Ele era um cara sonhador, Bianca. Olha, ele ficava ali, ele estava dentro da igreja aqui, o pai trazia ele para a igreja, o pai vinha com ele para cá, mas ele ficava olhando pelo portão, e ele ficava vendo as pessoas passarem pelo portão, e ele achava aquele pessoal feliz, e ele achava aquele pessoal alegre, e aí quando ele chegava em casa, ele via assim, meus amigos não foram para a igreja. Por que meus amigos não foram para a igreja? Porque ficaram vendo o jogo, cara. O jogo passa 9 horas da manhã, então eu quero ver o jogo. Ou então foram ver, né? Hoje ninguém mais vê Fórmula 1, né, Leandro? Hoje não vê. Não, mas aí tem gente que vê. Ou então foram ver a Fórmula 1, então dormiram tarde, tem que acordar cedo, né, Alex? Não é igual a gente, fica vendo o UFC até às 3 da manhã, mas aí no domingo a gente está aqui na escola dominical, firme e forte, né? Lava o rosto, ninguém percebe, tá vendo? Se eu não conto, você não percebe que eu ficava até às 3. Então o que acontece? Mas esse filho começa a invejar quem está lá fora. E ele começa a pensar assim, cara, como seria legal se eu vivesse como eles vivem? Você já passou isso pela sua cabeça? Já passou isso no seu coração? Eu achei engraçado que a gente estava lá no acampamento dos adolescentes, 150 adolescentes, e aí, estava conversando com um deles lá, não lembro qual era a conversa, e aí ele virou e falou assim, pastor, você não sabe, mas ser jovem é muito difícil. Ser jovem é muito difícil, porque a gente tem muita coisa. Eu falei, cara, você está enganado. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ser velho é que é difícil, cara. Ser jovem é bom demais, cara. Quando eu tinha a sua idade, era fantástico. Agora, cara, agora eu jogo bola, é 4 dias para eu recuperar, meu irmão. Por isso, se você contar 30 dias no mês, só dá para bater 4 peladas. Não dá para jogar mais do que isso. Jogar mais do que isso, acabou. Não tem mais joelho, não tem mais nada. Falei, cara, ser velho é que é ruim, ser jovem é bom. E aí eu fico pensando, cara, a quantidade de jovens e adolescentes que nós temos nas nossas igrejas, que ficam olhando para fora e vendo uma juventude televisiva, e vendo uma juventude que compra alegria, e eles ficam achando, cara, como seria bom se eu fizesse parte dessa galera. Olhando para fora, aqui dentro olhando para fora. E é interessante que esse jovem, esse filho mais novo, de repente, aquilo que era um anseio do coração dele, ele fala, não, cara, eu vou criar coragem. E aí ele cria coragem, chega para o seu pai e fala, pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos meus bens. E é interessante isso, porque no Oriente Antigo, Kenneth Bailey, né, ele viveu ali naquele lugar durante mais de 25 anos, e aí ele fala que se esse pedido fosse feito a qualquer pai daquela época, o pai bateria naquele jovem até matá-lo.
Porque pedir a parte da herança é a mesma coisa que dizer assim: pai, é o seguinte, eu não posso esperar até o senhor morrer para eu sair de casa. Então o senhor me dá o que é meu e eu quero sair de casa agora. É como se o jovem desejasse a morte do pai, era assim que era entendido naquela época. Mas o que esse pai faz? Ele não bate no filho, ele não mata o filho, ele pega o dinheiro, divide a herança e entrega. E aí o texto vai dizer para nós que poucos dias depois, Valmir, poucos dias, nem demorou muito, já estava com um plano na cabeça. Ele sai de casa e ele vai para um país distante, vai para uma terra distante, e lá ele desperdiça tudo. Por quê? Isso é que é legal, preste atenção nisso. Muita gente quer independência para ter liberdade, mas não sabe lidar com a liberdade. E aí a liberdade vira irresponsabilidade. Aí o texto vai dizer que aquele jovem perdeu tudo que era do pai, porque viveu de maneira irresponsável. Isso é que é prodigalidade. O termo jurídico prodigalidade é a mesma coisa que irresponsabilidade. E aí é interessante que esse cara começa a perceber algumas coisas que eu não sei se você já percebeu nessa parábola. A primeira coisa que aquele cara começa a perceber é que dinheiro não dura para sempre. Não é isso? A primeira experiência amarga que ele tem é que dinheiro não dura para sempre. Se você não continuar trabalhando, se você não continuar se esforçando, se você não continuar vivendo uma vida de responsabilidade e não só de liberdade com libertinagem e irresponsabilidade, cara, dinheiro não dura para sempre. O texto vai dizer o seguinte no verso 14: e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O cara saiu de casa com o bolso cheio de grana, com a roupa bonita, mas gastou de maneira irresponsável. Esqueceu que quando ele estava na casa do pai, o pai ensinava ele a trabalhar, é para que ele pudesse tirar o próprio sustento. Mas agora com o bolso cheio de grana, cara, vou viver de festa, vou viver na esbórnia. E aí você percebe o seguinte, que lá no final do texto, o filho mais velho julga ele no verso 30 e vai dizer que ele desperdiçou os seus bens com prostitutas. Então eles sabiam que ele tinha vivido de maneira irresponsável, ninguém precisou contar. Então a primeira lição que a gente aprende é que muitas vezes a gente acha que todo o dinheiro do mundo vai nos dar a liberdade almejada. Mas preste atenção nisso, dinheiro não dura para sempre. Se a gente fizer tudo que a gente quer com o dinheiro que a gente ganha, de maneira irresponsável, em algum momento a gente vai passar necessidade por conta disso. Essa é a primeira lição que aquele jovem aprende. Mas ele aprende também uma segunda lição. E é uma lição dura, cara, a lição que ele aprende. A segunda lição que ele aprende é que não há lugar melhor do que a casa do pai. Que isso, pastor? A segunda lição é que não há lugar melhor do que a casa do pai. Preste atenção no verso de número 15. Ele começa a passar necessidade, então ele se coloca a serviço de um dos cidadãos daquele país. E esse cidadão manda ele para os campos para cuidar de porcos. O verso 16 vai dizer que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O verso 17 vai dizer que ele faz uma reflexão e ele pensa, olha, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Sabe qual é a reflexão, sabe qual é a conclusão que ele chega? Cara, eu estou aqui passando fome, eu estou desejando comer as alfarrobas que os porcos comiam. Não sei se você sabe o que é alfarroba, mas você imagina, por exemplo, uma vagem, uma baga, né, de feijão, né? Feijão, aquela baga grande de feijão, tipo feijão de corda, né? Nossos irmãos lá do Nordeste sabem como é que é. Mas só que aquele negócio não era feijão. Aquele negócio era um tipo de vegetal que ele não tinha nutriente nenhum. Ele era tão pobre de nutriente que nem água ele tinha.
Então, o que os fazendeiros da época faziam? Só quando eles não tinham nada para dar para o gado, não tinha mato, não tinha capim, não tinha nada, aí eles davam o quê? Alfarroba. Aí aquele cara pensa assim, cara, eu estou aqui, passando fome, desejando comer o que os porcos comem, e ninguém me dá, mas os empregados na casa do meu pai comem muito bem. A reflexão que ele faz é que, olha, não tem lugar melhor do que a casa do Pai. E talvez você em algum momento tenha pensado em sair dessa casa. Talvez você em algum momento tenha saído dessa casa. Mas eu garanto que você percebeu que não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Não tem, cara. Não tem. Mas em terceiro lugar, ele aprende outra dura lição. A primeira lição é que se você vive de maneira irresponsável, o dinheiro não dura para sempre. A segunda lição é que a casa do Pai é o melhor lugar do mundo. E a terceira lição é que você pode se tornar escravo daquilo que você ama. Preste atenção nisso. Você pode se tornar escravo daquilo que você ama. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque o seu coração também é inclinado para o mal. Tiago vai dizer que todas as sortes de mazela nascem aonde? No nosso coração. E aí você vai dizer, mas como isso, pastor? Olha que interessante. O mesmo verso 14, 15, 16 e 17. Aquele camarada que antes era um filho de judeu, ele é um judeu, ele é filho de judeu, aí ele almejou ter liberdade, de repente ele perde todo o seu dinheiro, e aí ele vai trabalhar por pão e água, não é isso? Ele vai trabalhar para comer, porque ele estava passando fome, mas ninguém dá nada para ele comer, mas ele também não pode sair de lá, por quê? Porque ele não tem mais casa. Percebe o que acontece aqui? Aquele garoto rompe com o pai, sai de casa, perde o seu lar, mas ele também não encontra um lar fora, mas ele não pode voltar porque ele não tem lar, e aí ele tem que ficar onde ele está, só que onde ele está é muito ruim. E aí ele perde, sabe o quê? A sua identidade, cara. Porque eu não sei se você se lembra, mas os porcos eram considerados animais imundos para os judeus. O judeu, na verdade, ele não poderia nem tocar num porco, e ele não poderia nem tocar em algo que um porco tocasse. Tão sério que era a lei de Deus para eles nesse sentido. Só que esse jovem vai cuidar de quê? Porcos. Ele vai cuidar daquilo que ele mais odeia, mais repudia. E sabe o que é pior? Quando ele deseja comer o que os porcos comem, ele está se colocando no nível de quem? Dos porcos. Sabe o que ele se tornou? Escravo do seu desejo de liberdade. E aí, literalmente, esse cara chega no fundo do poço. Quando ele deseja comer o que os porcos comem, aí é algo que não tem mais para onde descer. Então preste atenção nisso. Uma vida de independência com relação a Deus, ela é muito perigosa. Ela tem algumas consequências. E não são boas na maioria das vezes. Mas agora é interessante porque parece que só o filho mais novo tem problema. Mas quando você olha para o filho mais velho também, aquele filho bonzinho, ó que legal, o filho mais velho é o filho bonzinho, ele não saiu de casa, né, Paris? Ele não rompeu com o pai, ele não gastou dinheiro, ele ficou lá trabalhando, fazia tudo direitinho, acordava cedo, ajudava na lavoura. Ah, pai, ó, tá aqui, ó, colhemos isso, tá aqui, vendemos isso, tá aqui o dinheiro, é tudo do senhor. Mas é interessante esse negócio porque esse filho mais velho também é um filho que vive independente do pai. Ele vive completamente independente do pai. Você já viu gato?
Já viu gato? Quem aqui tem gato? Quem aqui tem gato? Gato. Como é que gato vive? Rapaz, gato ele é um alienígena dentro da sua casa, não é? Não é assim, gato? Gato ele não interage com ninguém. A maioria dos gatos tem gato que é diferente. Diz que gato tem um monte de níveis, né, de relacionamento. Sei lá, é um bicho esquisito. Não gosto de gato não, gente, tá? Não odeio, mas não gosto não. Você não precisa me dar gato, me botar perto de gato. Não tem problema, não vou, né? Se for lá na sua casa, né, eu fico lá junto com o gato. Você não se preocupa não, mas ó, não me dá gato. E aí o que acontece, cara? O gato parece um alienígena. Você vai na casa de alguém que tem cachorro, quando você chega, né, por exemplo, lá na casa do Gilson, tem o Thor. O Thor é um cachorro assim, fantástico, amigável, gente boa. Ele vai ficar latindo, né, Gilson, o tempo todo querendo te pegar, né, Gilson? Literalmente ele vai ficar querendo te pegar para fazer algumas coisas bem ruins com você. Mas o quê? Olha que interessante, o cachorro, ele se importa com quem está chegando. Ele se importa com quem vive na casa. Cara, agora o gato, cara, você chega lá, você senta, você toma café, cara, o gato, se ele estiver lá na varanda, ele fica em cima do tanque, se ele estiver na casinha dele, ele fica, entendeu? De vez em quando ele vem, passa na sua perna, mas ele não passa na sua perna para fazer um carinho em você, não, ele passa para coçar as costas, ele coça as costas em você e ele sai, cara. E você bota a comida lá para ele, e ele come a comida, ele faz o negócio lá que ele tem que fazer, beleza, e ele vai viver na vida, e o gato está lá, cara, você vive sua vida, o gato vive sua vida, à noite tem uns que vazam, né? Só que o que acontece, o gato, olha que legal, o gato é um morador da casa, cara, mas assim, ele não interage com ninguém, não interage com a casa. O filho mais velho é esse cara, o filho mais velho é igual um gato. O que o filho mais velho faz? Ele fica em casa. Mas olha que interessante isso. Ele não participa da vida do pai. Ele não tem intimidade com o pai. Ele não se alegra com a alegria do pai. Por quê? Porque quando o filho mais novo volta, o pai se alegra e o pai dá um banquete. E aí o filho mais velho fica chateado. Por que estão festejando? Por que mataram o cordeiro gordo? Cara, ele não se alegra com a alegria do pai. Ele não considera o filho mais novo como família. Olha o que ele diz para o seu pai quando ele chega. No verso 30. Ele vai dizer o seguinte, olha, chegando, porém, este teu filho. Ele não diz assim, olha, o meu irmão chegou e você matou o cordeiro para ele. Ele fala, não, chegou esse teu filho, cara. Ele é teu filho, mas ele não é meu irmão. E ele é um cara que a vida dele com o pai não é baseada em amor, a vida dele com o pai, o relacionamento dele com o pai não é baseado em afeto, o relacionamento dele com o pai não é baseado em respeito, o relacionamento dele com o pai é baseado em troca. O pai, para ele, tem um sentido utilitário. É por isso que ele vira com o pai, ele fica indignado, ele não quer entrar em casa. E aí ele vira para o pai no verso 29 e diz, há tantos anos eu te sirvo, e nunca desobedeci uma ordem tua, mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Sabe por que ele ficou? Ele não ficou porque ele amava o pai. Ele não ficou porque ele respeitava o pai. Ele não ficou porque ele queria cuidar do pai. Ele ficou porque ele queria os cabritos. Você consegue entender isso? Não era uma relação de afeto, não era uma relação de amor, não era uma relação de respeito, era uma relação de troca. Simplesmente de troca. E aí quando alguém pega o que ele acha que é dele, lembra, o cabrito gordo era o melhor cabrito, que era morto para o convidado especial. Quando alguém pega o que ele acha que é dele, aí ele não gosta. Sabe quem é, dentro da parábola, dentro daquilo que os estudiosos trabalham, e dentro da resposta de Jesus no verso 1 de Lucas 15, o filho mais velho é a igreja. Sabe por quê? Porque muita gente sai da igreja e vai viver independente de Deus. Agora, tem muita gente que não sai da igreja,
mas também não consegue aproveitar tudo que Deus pode lhe dar. Tem gente que vive a sua vida inteira dentro da igreja, mas não vai se relacionar com Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tem gente que vai viver a sua vida dentro da igreja, sentado nesses bancos, vai participar da UCP, vai participar da UPA, vai participar da UMP, vai participar do Ministério de Casais, vai ser diácono, vai ser presbítero, sei lá, vai ser pastor, mas ele nunca vai se relacionar com Deus. Ele vai se relacionar com a instituição, ele vai se relacionar com a teologia reformada, ele vai se relacionar com a igreja enquanto denominação, mas ele não vai se relacionar com Deus. Ele nunca vai ouvir Deus, ele nunca vai se sentir amado por Deus, ele nunca vai se sentir, saber o que é a graça de Deus. Por quê? Porque a vida dele é vivida com Deus à maneira de troca. Então, se eu fizer tudo o que Deus quer que eu faça, Ele vai me dar um cabrito para eu matar e comer com os meus amigos. E é por isso que muitas vezes você tem tanta gente decepcionada dentro da igreja, se questionando, pensando assim, por que que isso está acontecendo comigo? Lembra? Esse discurso era o discurso de Jó e dos amigos de Jó. Quando o sofrimento vem sobre a vida de Jó, a primeira coisa que os 4 amigos de Jó fazem é falar assim, Jó, presta atenção, cara, olha para a sua vida. Pode ser que você tenha feito alguma coisa errada. E aí Jó começa a ter que Jó está sofrendo, né, está morrendo, Jó está coçando úlcera com caco de telha, e Jó tem que se defender a sua dignidade e a sua integridade espiritual. Por quê? Porque a visão daqueles homens era o quê? Era um relacionamento de troca. Esse camarada, então, ele fica dentro de casa, ele não sai, ele não pula o muro, ele não vai viver a vida de libertinagem que ele queria, mas ele não experimenta nada do Pai. E é por isso que eu disse para você, nós temos aqui 2 casos de independência. Um chuta o balde e sai da casa. O outro fica, mas não aproveita o que o pai pode dar. Tanto é que a resposta do pai para esse filho, no verso 31, ela é muito simples. Ele diz, olha, filho, você sempre esteve aqui. Tudo que é meu, é teu. Você podia ter pegado o cabrito que você quisesse, a hora que você quisesse, comido do jeito que você quisesse, sabe por quê? Tudo que está aqui é seu. É seu. Sabe, meu irmão, eu gostaria que você, nessa noite, refletisse sobre isso. Será que você tem vivido de maneira dependente de Deus? Ou você tem vivido de maneira independente de Deus? E aí você pode estar fazendo, sabe o quê? Você pode estar fazendo como os escribas e os fariseus daquela época. Não, quem vive independente de Deus, quem vive longe de Deus, é quem sai da igreja. Só que quando a gente olha para as igrejas, a gente percebe que tem muita gente dentro delas que não vive na dependência de Deus. Que está aqui sentado, mas vive uma vida de acordo com a sociedade. Resolve os seus problemas, não com oração, mas com livro de autoajuda e psicologia barata. Toma suas decisões, não baseado na vontade de Deus, mas na sua vontade própria e no conselho dos seus amigos, que não conhecem a palavra de Deus. Faz os seus negócios, não de acordo com a maneira como Deus determina nas Escrituras, mas de acordo com o que o mercado quer e o mercado pede. Isso é viver de maneira independente de Deus. E aí eu queria que você refletisse sobre isso, sabe por quê? As 2 independências têm consequências.
E você já parou para pensar qual é a pior consequência nos dois casos? Eu não sei você, mas eu imagino que seja para o filho mais velho. Porque você imagina o que é você ter tudo, e porque você não entende qual é a vontade do Pai, você não consegue usufruir de nada. Imagina então que esse cara talvez fosse morrer e nunca tivesse comido um cabrito que ele cuidou. Porque ele nunca entendeu que o que é do Pai também era dele, e ele podia pegar a hora que ele quisesse. Cara, isso é terrível. Você ter e não poder usufruir. Por quê? Porque você mesmo não quer. Você mesmo não entendeu. E eu entendi esse negócio uma vez de uma maneira muito simples. Tem um professor que eu admiro muito, gosto muito dele. Ele foi nosso pastor também lá em São Paulo. Um dos poucos pastores assim pelos quais nós fomos realmente pastoreados. E aí um dia ele estava terminando uma aula na pós-graduação, a gente ficou uma semana juntos lá na pós, e aí acaba a aula, né, o pessoal naquela empolgação, tira foto, não sei o quê, e o pessoal começou a pegar o cartão dele, não, me dá seu cartão aqui, tal, tal, tal. Aí eu estava na frente assim, eu falei, poxa cara, você nunca me deu um cartão seu. Aí ele estava sentado, aí ele levantou a cabeça assim, olhou para mim e falou, mas cara, você não precisa de cartão. Ele falou assim, você não precisa de cartão. E aí, cara, ele não falou mais nada. Só que implícito naquilo estava assim, você não precisa de cartão, sabe por quê? Porque quando você vem a São Paulo, você almoça na minha casa. A gente senta para tomar café junto. A gente conversa sobre a nossa vida e não só sobre teologia. Você é parte da minha história. Eles não. Aí eu entendi o que é você ter e não usufruir. E é interessante esse negócio porque o filho mais novo, o texto vai dizer no verso 17 que ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele se levanta, vai para o pai, ele ainda está longe, o pai vê ele, enche de compaixão, corre até ele, lança seu pescoço, o beija e diz, e aí ele começa a contar o discurso dele, pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o pai interrompe ele e fala para os servos, traz depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também o melhor bezerro e matai, comamos e nos alegramos. É interessante isso, porque aquele garoto, o texto vai dizer no verso 17, que ele cai em si. Essa expressão caiu em si, é como se no nosso português hoje fosse assim, enxergou-se a si próprio. Até aquele momento ele não tinha percebido qual era a sua condição. Até aquele momento ele não tinha caído na realidade que ele, de filho, virou um farrapo humano, filho de ninguém. É como se alguém tivesse colocado um espelho na frente dele e ele visse quem ele realmente era. E aí ele toma uma decisão, cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá é o melhor lugar do mundo. Só que olha que interessante, ele vive uma vida de tanta independência que ele mesmo se autopune, se autopenitencia e fala assim, não, eu vou chegar lá e vou dizer para o pai, olha pai, é o seguinte, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, mas a minha punição vai ser essa, eu não vou ser mais filho, eu vou ser empregado. Eu vou ser empregado. E aí, cara, acontece o negócio mais maravilhoso do mundo. Aquele pai podia bater e matar aquele filho. Mas o filho está vindo de longe. O pai olha para aquele garoto, reconhece aquele garoto. O pai corre ao encontro dele. E aí é interessante porque
ainda que o pai não quisesse matá-lo, você vai imaginar que alguém poderia fazê-lo. E é por isso que o pai corre antes que todo mundo corra. E é por isso que o pai abraça aquele garoto e beija aquele garoto, dizendo assim: olha, se alguém tiver que tomar uma pedrada, sou eu que vou tomar essa pedrada por você. E aí aquele garoto começa a contar o discursinho dele: pai, aí que o pai fala: não, cara, esquece isso. Você não me deve nada. E o pai começa a reconstruir a identidade daquele garoto. A primeira coisa que o pai faz, fala para os servos é: traz depressa a melhor roupa e veste ele. Eu não sei se você se lembra, mas na época de Jesus, os filhos tinham roupas especiais. Você se lembra disso? É por isso que Jesus tinha uma túnica que ela não era costurada. Você se lembra disso? Filho não tem roupa de empregado. Naquele momento aquele pai fala: não, você aqui não é empregado, você não é escravo, você tem roupa bonita. Traz a roupa e veste ele. Em segundo lugar, ele fala: põe um anel no dedo dele. O anel, ele identificava qual era a família. O anel era um indicativo de que aquele garoto pertencia àquela família. Então ele fala: olha, aqui você não é empregado, aqui você não é escravo, aqui você é filho e você faz parte dessa família. E aí por último ele fala: coloca uma sandália nos pés dele. Sabe por quê? Porque quem andava descalço era escravo. E é como se o pai dissesse: aqui você nunca vai ser escravo. Aqui você nunca vai trabalhar por pão e por água. Aqui você é filho. É por isso que a gente tem que trazer o cordeiro gordo. Porque agora a gente vai matar ele e a gente vai se alegrar. Mas olha que interessante. O pai faz isso também pelo segundo filho. O segundo filho, quando ele vê a festa, o verso 25 vai dizer que ele não entra em casa. Ele chama um dos servos e pergunta o que é aquilo. E aí o servo explica: olha, o teu irmão voltou, teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu com são e salvo. Mas ele fica indignado e ele não quer entrar. E o verso 28 vai dizer que o pai, quando percebe que ele não quer entrar, você consegue entender que é o mesmo movimento? O filho mais novo está vindo no campo, ele está longe, o pai vê e corre. E aí quando o pai percebe que o outro filho não entrou, ele vai ao encontro do filho. E aí quando ele vai ao encontro do filho, ele tem aquela conversa que a gente já viu, e aí o filho começa a dizer: olha, esse teu filho, porque eu não faço parte dessa família, se ele é seu filho, eu não sou seu filho, se ele é sua família, eu não sou sua família. Mas aí o verso 32 vai dizer o seguinte, o pai respondendo para o filho: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos. E aí olha o que ele faz. O filho diz assim para ele: pai, esse teu filho. Mas olha o que o pai diz para o filho: este teu irmão. Ele diz: olha, você também é o meu filho. Você pode não se relacionar comigo por amor, você pode não ter entendido nada do meu amor por você, mas ele é teu irmão e, portanto, você é meu filho. Deus é gracioso, Deus é generoso. Por isso, ainda que nós vivamos de maneira independente dele, o maior desejo dele é que a gente tenha um relacionamento de intimidade com ele. E é por isso que ele vem até nós. Ele nos abraça, ele nos beija e ele diz: aqui nessa casa, você é meu filho. Agora, como que a gente responde a esse amor? Como que você tem respondido a esse amor? Essa é a grande questão. A gente responde a esse amor com relacionamento. Só é possível experimentar tudo que Deus pode me dar se eu me relacionar com Ele.
de maneira íntima, de maneira contínua, de maneira real. E como eu me relaciono com Deus, então? Primeiro eu entendo que eu sou filho dele. E ele é meu pai. E se ele é meu pai, a vontade dele prevalece sobre a minha. Então eu tenho que começar a perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Mas como que eu entendo a vontade de Deus? Deus, ele tem a sua vontade revelada para nós nas Escrituras. É por isso que eu preciso ter contato com as Escrituras. É por isso que eu preciso ler as Escrituras. E aí, meu irmão, olha só, é uma pena mesmo, mas todo domingo no boletim que você ganha, tem uma partezinha aqui escrita: a sós com Deus. E a nossa proposta é que você tire 20 minutos todo dia. Sabe o que é 20 minutos do seu dia? Cara, não é nada. Quando você chegar em casa, você pega as 24 horas, multiplica por 60 minutos, e você vai ver que 20 minutos não é nada. Mas eu te garanto que se você parar 20 minutos todos os dias para ler as Escrituras e falar com Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai poder provar da alegria, do amor, da graça, da misericórdia, da paz de Deus todos os dias na sua vida. Dia desses eu estava lendo essa leitura aqui mesmo, e era o texto de Tessalonicenses, quando Paulo fala para nós: olha, finalmente, tudo que é bom, tudo que é reto. Tessalonicenses não, Efésios. Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é... Filipenses, texto de Filipenses. Filipenses 4, né? E é interessante que eu acabei meu momento ali devocional e fui ver um programa de TV, estava almoçando, jantando. Aí Johanna estava para chegar. Aí eu falei: enquanto Johanna não chega, eu vou ver uma outra série, porque a gente assiste uma série juntos. Eu falei: vou ver uma outra série. E aí comecei a ver aquela série, cara, e de repente começou a acontecer algumas coisas na série, o pessoal começou a xingar demais, muito sexo e tal. Aí o Espírito Santo me trouxe à mente o texto de Filipenses, cara. Finalmente, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é puro, tudo que é perfeito, se há algum proveito nisso, seja isso que vocês têm que pensar. Eu falei: Deus, não é para eu ver esse negócio. E aí eu botei no futebol. Vamos ver futebol. Futebol, pelo menos os caras xingam na TV, a gente não percebe. Até a Johanna chegar. Sabe, meu irmão, e é assim que Deus faz. A gente não é perfeito, mas a cada dia Ele vai moldando um pouquinho a imagem do seu filho. Agora, a grande questão é: um filho caiu em si e voltou para casa para viver na dependência do pai. Agora, Jesus não diz o que aconteceu com o filho mais velho. E lembra do que eu disse: o filho mais velho é considerado como a igreja. E aí, todas as vezes que o escritor bíblico conta uma parábola, mas ele não dá um desfecho para ela, é porque ele quer que aquele que leia a parábola responda. E eu queria deixar você com essa pergunta: você tem respondido como a dependência de Deus? Quão dependente de Deus você é? Ou será que você já deu o seu brado de independência e não voltou mais? Fique de pé, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Queria que você orasse alguns instantes, falasse com Deus alguns minutos.
Pense nisso. Um filho caiu em si e voltou. O outro a gente não sabe. Qual deles é você? Como você tem respondido ao amor de Deus? Com dependência ou com independência? A gente cantou um hino aqui nessa noite que diz que a presença de Jesus enche o coração de luz. Mas é a presença de Jesus. Meu irmão, Jesus é tão maravilhoso que Ele volta para o céu, mas Ele continua habitando na gente através do seu Espírito. E é por isso que a gente pode ter comunhão com Ele todos os dias, em qualquer momento. Não desperdice isso. Decida hoje aproveitar tudo que Deus tem para te dar. Alegria, paz, esperança, consolo em meio ao sofrimento. Tudo isso está ao seu alcance. Basta você viver um relacionamento com o Pai. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite, porque nós não somos os melhores filhos. E quantas vezes, ó Deus, nós estamos na pele do filho mais novo dessa parábola. E quantas vezes nós estamos na pele do filho mais velho. A gente nunca saiu da igreja, mas a gente também nunca experimentou o melhor que o Senhor pode dar. É por isso que a gente vive dentro da igreja, Deus, e a gente vive ansioso. E a gente vive chateado, e a gente vive irado, e a gente vive triste, e a gente vive sem paz. Porque a gente não se assenta na mesa do Senhor, Deus, a gente não desfruta da presença do Senhor. A gente não desfruta do fato de que o Teu Espírito habita em nós, de que o Senhor é o Emanuel e que veio morar para sempre conosco e em nós, Deus. Por isso, Senhor, nessa noite, fala ao coração dos meus irmãos aqui, dos meus amigos, ó Deus. Tem gente que precisa voltar para casa, Senhor. E tem gente que precisa entender que está em casa, sem desfrutar do amor, da graça, da misericórdia, da presença do Pai, é o mesmo que não estar, Deus. Por isso, Senhor, que essa noite seja a noite de reconciliação. Essa noite seja a noite de transformação. Essa noite seja a noite que pessoas aqui vão cair em si, Deus, e vão voltar para casa. E é por isso que eu quero pedir que o Senhor derrama sobre eles, ó Deus, a presença do Senhor. Que eles não tenham dúvida nenhuma de que o Senhor habita neles e com eles, Deus. E de que estar com o Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar, Deus. Por isso, ó Deus, não nos deixe sair daqui sós, mas que a graça, Senhor, a graça que é melhor do que a vida, o amor, Deus, um amor incompreensível para nós, e que a comunhão do seu terno, doce Espírito, comunhão que permite, ó Pai, que nós possamos ter comunhão com o Senhor, esteja em nós, habite em nós, seja vista em nós e através de nós e sobre todos aqueles que professam o Teu nome e aguardam a Tua volta desde agora e para todo sempre. Amém, Deus. Amém. Amém. Cumprimento quem está do seu lado aí e fala: olha, Deus abençoe, boa semana para você.